Pessoal do estágio supervisionado, eu vou dar continuidade aqui no processo, tá, de urinálise, na aula de urinálise, e a gente vai falar sobre a proteinúria ortostática ou postural, que é uma das proteínas que mais confundem com uma proteína de estado patológico, certo? Por quê? Porque elas se precipitam normalmente. Uma albumina, por exemplo, é uma proteína, né? Então ela pode aparecer na urina e não ser uma proteína que tem um estado patológico, em estados patológicos, tá? É uma proteinúria que, se você sair do estágio que você se encontra, ele acaba, num outro exame de urina, ele acaba saindo, não aparecendo mais no laudo de urina, tá certo? Então ela nem sempre ela é patológica, certo? Ela tem o frio, exercício vigoroso, febre, todas essas situações aqui de precipitação dessa proteinúria, tá? Muito tempo em pé também pode causar um aumento dessa proteinúria, correto? Bom, o significado clínico da proteinúria em si, que tem um estado patológico, em estágios ou um estado patológico, é quando ela apresenta uma quantidade bastante aumentada. Por exemplo, acima de 40 miligramas por dl, certo? Então, acima de 40 miligramas por dl, ela é bem considerável, tá? Por quê? Porque está associado a isso algumas alterações, né, no lúpus eritematoso, na glomerulonefrite, certo? Ela na pré-eclâmpsia, que é um estágio extremamente grave, correto? Então, vocês têm aí duas posições ou duas situações de proteinúria no exame de urina, certo? Aqui fala algumas alterações, né, desvantagens da leitura, da tira reativa, que é muito importante também, porque você tem realmente a confusão na hora de você fazer a leitura, mas tem que ser bem observada, né? E você também ter a consciência de que se aparecer uma proteinúria na urina em uma coloração ou numa quantidade extremamente baixa, ela pode ser uma proteína que não é patológica, certo? Porque todas as vezes que você for indicar no exame de urina uma proteinúria ou aumentada ou considerável, o médico vai solicitar outros exames complementares para poder fazer detectar que proteína é essa, tá? Esse slide aqui ele traz o que acontece quando para você fazer uma precipitação de proteína, isso não se utiliza mais, tá? Então ele está aqui para enriquecer um pouquinho mais essa apostila, certo? Mas somente para vocês fazerem uma consulta, tá certo? A glicosúria, isso é importante, certo? Quando você tem a glicose na urina de alta densidade, você não tem uma glicose normal em exame de urina. Não existe isso. Glicose na urina te leva a duas situações extremamente importantes, tá certo? Que é, olha só, glicosúria, limiar renal. O que é o limiar renal? Glicosúria é glicose na urina. Quando ela atinge o limiar renal de reabsorção, então ela só aparece na urina quando a quantidade de glicose de fácil absorção, ele chega no limite, certo? A partir do limite superior, ou seja, quando ela não suporta mais, aí ela começa a aparecer na urina. Nós temos duas situações também de glicosúria. Ah, professor, pode aparecer glicose na urina sem uma hiperglicemia? Pode sim. Uma glicose na urina sem hiperglicemia, ela pode aparecer nessas duas situações aqui, ó. Uma doença da reabsorção tubular, uma doença, tá? E distúrbios da tireoide também pode. Ou uma
uma patologia no sistema nervoso central, né? Que pode levar a aparecimento de glicose na urina, mas no soro ele é normal, tá certo? A glicose com hiperglicemia é o estágio diabético, tá? Isso aqui também não tem tanta importância assim não, ó. Tá? Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é um complementar de interferência de tira reativa. Isso aqui é controle de qualidade. Controle de qualidade de tira reativa, certo? É só para vocês lerem e complementar o estudo de vocês. Acetona, né? Não é acetona, é cetonas, vamos dizer assim. Pode aparecer com um estágio de jejum bem avançado. Tá? Ela associada à glicosúria é um estágio diabético. Mas ela aparecendo somente na urina, sozinha, não, ela pode ser um estágio de jejum. Certo? E ela é bem passageira, porque ela é volátil demais. Então, se a urina ficar em repouso ali uma hora para poder fazer a leitura, ela acaba o quê? Sumindo nesse laudo. Tá? Então, geralmente, né, isso antigamente era utilizado para monitorar diabetes, era para monitorar o diabetes, para carência alimentar, era muito utilizado, por exemplo, em clínicas de emagrecimento, onde eles submetiam os pacientes ao jejum, né? E no outro dia faziam a tira de urina e tinha que aparecer cetona para saber se esse paciente comeu ou não, escondido, né? Pode ser. Então, monitorar também essas clínicas, certo? O vômito, onde você retira todo o seu conteúdo estomacal, né, e levando a um estágio muito parecido com um estágio de jejum, também aparece cetona positivo na urina. Vamos para outro slides. Quando fala em tira reativa, 78%, 20%, 2%, essas aqui são as formas que nós encontramos naquelas tiras reativas, naqueles pequenos quadradinhos lá, né? Naqueles pequenos quadradinhos, nessa porcentagem, para que toda cetona, seja ela de qualquer dessas três formas apareçam, elas são detectadas, tá certo? Então a cetona ela é bem tranquila, ela não tem assim um grau de dificuldade de entendimento não, tá bom? Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente trata determinadas patologias, porque tudo que aparece na urina, ela nem sempre ela é patológica, né? Ela pode ser alguma condição momentânea do seu organismo, né, em que interfere, de certa forma, no aparecimento desses produtos na urina. Então, nós temos que ter algumas situações, né, e a gente distinguir o que pode ser e o que tem relevância e o que não tem relevância, certo? Então, isso aqui também, o que é uma hematúria, que uma hemoglobinúria é uma definição, né, somente para vocês terem conhecimento de tudo isso, certo? O que é importante no aparecimento do sangue é que todas elas têm que ser relatadas. Se aparecer na tira reativa, eu tenho um controle de qualidade, eu sei que aquela tira reativa ela é excelente, eu tenho que relatar. Se o que eu vi na minha microscopia me traz ali hemácias íntegras ou hemácias lisadas ou crenadas, mesmo não aparecendo no exame químico, eu tenho que relatar. É uma obrigação minha, ok? Então, eu faço um controle de qualidade, eu como profissional também. Aqui são algumas situações de significado clínico, tá? Só que eu venho lembrar vocês que nem sempre, quando o sangue aparece, é uma doença. E eu vou criar essa opção para vocês pensarem um pouquinho na hora de estudar e a gente vai tirando essa dúvida quando, por um acaso, vocês tiverem, certo? Então fica muito mais fácil a gente discutir isso aí em laudo do que a gente citar uma a uma, tá? Então a gente vai daqui a pouco, por um outro dia, a gente vai discutir laudo e fica muito mais fácil a gente buscar o entendimento disso.
tá? Também, para vocês entenderem um pouquinho o metabolismo da hemoglobina, o que ela faz, tá certo? É muito tranquila essa leitura, é uma leitura realmente, né? É uma leitura realmente. A hemoglobina, como ela diz aqui, ela não passa na filtração no glomerular, ela tem que se aliar aqui a uma outra proteína, que é, no caso aqui, é a aptoglobina, né? Para poder passar na filtração glomerular, né? Então, às vezes você tem na tira reativa presença de sangue, mas você às vezes acaba não encontrando de imediato essa hemácia dentro da sua amostra de urina, tá? E isso com o tempo ele pode, quando ocorrer a união entre elas, aí sim ela começa a aparecer no exame de urina, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguindo. Isso aqui é apenas como curiosidade. Eu não cobro isso, porque isso aqui é um complementar, por exemplo, de o que tem, né, quimicamente na tira reativa. Então a gente acaba olhando na tira reativa e ele tem toda a explicação lógica para isso. Tá? Eu não vejo necessidade de vocês, por exemplo, pegar isso aqui, né, criar um estudo do pH e por que aparece ácido ascórbico. Então, é muito difícil isso, porque as tiras reativas, cada uma tem uma metodologia. Então, todas as vezes que você tirar uma tira reativa, você vai ter que fazer o estudo do que é o interferente. Então, não tem necessidade. A não ser que você tenha que trabalhar cientificamente, dando uma aula ou outra coisa, aí você pode aprofundar, mas em interpretação de laudo, que é o nosso objetivo aqui, nós não temos essa preocupação, tá? Vamos prosseguir? Então vamos lá. Essas aqui são algumas situações curiosas, né? Não dá para ver no exame de urina uma mioglobina, não dá para ver uma hemoglobinúria, por exemplo, tá? Então existem exames laboratoriais específicos para isso. Isso aqui é apenas uma curiosidade para vocês estudarem, tá? As causas de mioglobinúria, como é que aparece a mioglobina, né? Só para curiosidade também, ok? Também é mais teórico para você ter conhecimento disso. Não entra em uma análise, por exemplo, de urina, tá? Em relação ao exame químico da bilirrubina, certo? E em relação ao exame químico do urobilinogênio, isso vai ficar a critério de vocês. São vocês que vão fazer o quê? Um estudo da bilirrubina e urobilinogênio. Vocês vão apresentar para mim, quando a gente voltar de aula, para ter um entendimento quando que a bilirrubina e o urobilinogênio aparecem na urina. O que é normal, o que não é normal, qual a quantidade que aparece, qual a quantidade que não aparece, correto? Então, a bilirrubina e o urobilinogênio vai ser um exercício para vocês fazerem e vão apresentar para mim. E nós vamos trocar ideias no quadro, né, onde todos vamos estar reunidos, e a gente buscar o entendimento da bilirrubina e o urobilinogênio, ok? Então vamos lá, vamos seguir? Vamos seguir. Nitrito, já falei para vocês várias vezes, quando nós passamos aquela tira reativa. O nitrito, ele é uma referência para um quadro de infecção urinária, mas somente para bacilos gram-negativos. Os bacilos gram-negativos é os que fazem a transformação do nitrato, que vem da alimentação, para o nitrito que aparece na urina, ok? Mas existem bactérias que não apresentam nitrito? Claro que sim. Se eu estou dizendo para vocês que o bacilo gram-negativo são as únicas que fazem essa transformação, as outras bactérias, elas podem não aparecer nitrito na urina, tá? Porém, se tiver no meu laudo de urina nitrito, ela já é um indicativo de infecção urinária. Aqui tem alguns interferentes também que vocês vão estudar, correto?
que mais que é interessante? E aqui a gente dá uma pausa, correto? Para essa segunda metade da aula de urinálise, certo? E a gente vai entrar no exame microscópico de sedimento um pouquinho mais lá na frente, certo? Bons estudos nessa parte teórica e daqui a pouco a gente está se falando de novo.